pesquisas, e ele ressurge depois de 2 anos de pesquisas na Sociedade Psíquica de Londres para declarar que o espiritismo para o qual ele foi contratado para desmascarar era uma realidade. E atesta e se torna espírita daí por diante. Muitos estudiosos daquela época, Leon Denis, considerado o grande continuador da obra de Allan Kardec e muitos outros, se manifestaram, trouxeram informações. E com o surgimento da Primeira Guerra Mundial, com o surgimento da psicanálise, em 1900, o livro A Interpretação dos Sonhos, de Freud, a explicação de muitos fenômenos que se acreditavam ser tão somente possessão demoníaca, e que em verdade eram fenômenos de perturbações mentais, de problemas da libido, da energia sexual, como estudou muito bem Freud, e posteriormente Jung o supera com o estudo, quando ele próprio tinha na sua família vários fenômenos de paranormalidade. Vamos ver com o surgimento da psicologia, os estudos de Heine, de Charles Richer, o prêmio Nobel de Fisiologia, vários estudos tentando demonstrar os fenômenos espirituais chamados, dizendo não, o fenômeno é provocado somente pelo médium, pelos que eles chamavam de sensitivo. Então disseram, olha, não existem espíritos, os fenômenos existem sim, são verdadeiros, mas eles são produzidos pelo próprio médium, pela própria mente, por fenômenos que nós não conhecemos. Registram, têm atestados, têm comprovações científicas, mas acreditam que tão somente são produzidos pelo próprio espírito encarnado. Ora, Allan Kardec já havia estudado isso. Chamou aqueles homens que têm essa faculdade, que nós chamamos de paranormalidade, de homens elétricos, e que o próprio estudioso Alexander Aksakov, um médico russo, veio publicar o livro Espiritismo e Animismo, separando os fenômenos, sim, produzidos pelo próprio encarnado, que é espírito que tem as suas faculdades, como o desdobramento, como a segunda vista, vários fenômenos que independem da presença de espíritos, daqueles outros fenômenos chamados mediúnicos, fenômenos ditos espirituais. Então ele faz essa separação e mostra que, em verdade, os parapsicólogos estão tentando restringir a um só tipo, mas existem os dois fenômenos, os fenômenos inteligentes que Allan Kardec estuda no maior tratado de paranormalidade que existe, de mediunidade, o Livro dos Médiuns, ou o Manual dos Evocadores, como ele nos deixou. Então, nós temos essa questão, o surgimento da psicotrônica, de vários outros mecanismos da própria psicologia, acabaram o quê? Apagando um pouco a doutrina espírita, tentando buscar explicações racionais para todos os fenômenos, e ela veio vicejar com muito mais força no lugar onde estava com o coração mais aberto. Como Jesus nos disse que a semente caindo nos solos pedregosos, solo seco, solo raso, diferentemente daquela que cai no solo fértil, que produz 30, 60 e alguns grãos 100 por 1. Então, há um momento, os espíritos inteligentemente buscaram uma pátria onde não havia grandes karmas coletivos, guerras mundiais, muito sofrimento, muitos problemas de colonização, mas veio buscar então um país jovem como o Brasil e trouxeram vários missionários que reencarnaram aqui no nosso país. Então, nós temos a crença que se Chico Xavier, se Bezerra de Menezes, se Eurípides Barçanufo, por exemplo, tivessem reencarnado na França, a França seria o maior país espírita do mundo. Mas então a revelação estava reservada para um povo que vinha sofrido, vinha muitas vezes fugindo de guerras, de imigrações, que passaram muitas vezes pelo fenômeno da escravidão, buscando a humildade. Eles estavam mais preparados para que o espiritismo vicejasse com mais fulgor. E Leon Denis nos diz que no Brasil o espiritismo cresce na fase religiosa, sobretudo, enquanto que na América ele será desenvolvido na parte da pesquisa científica. Então, nesses vários aspectos ele vai se desenvolvendo. Então é por isso, meus amigos, porque as pessoas dizem com desdém, por que o Brasil não é um país ainda em desenvolvimento, é que o espiritismo cresceu tanto? Não é como se fosse agarrado, não, é porque lá o povo extremamente materialista talvez estivesse com os ouvidos moucos, não tinham ainda os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, que Jesus nos falava, para receber a revelação com toda a sua pujança. Então, se Chico Xavier, que escreveu quase 450 livros nas horas de folga, trabalhava demasiadamente, atendia pessoalmente mais de 30 instituições beneficentes,
Varava as madrugadas, atendendo as mães, as pessoas que buscavam na casa espírita, auxiliando os necessitados e pobres e humildes, os detidos, presos e enfermos. Ele, nas horas vagas, psicografava. A gente não dá conta nem de ler 450 livros, muitas vezes, numa vida, não é? Ele escreveu livros de alta complexidade, de linguajar rebuscado, com poesias de mais de 40 poetas brasileiros e portugueses, como no livro Parnaso de Além Túmulo, publicado, aliás, escrito quando ele tinha apenas 17 anos de idade. Mulato, pobre, numa cidade pequenina, Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, escreve obras que se tornaram uma grande revolução na sua época. Então nós temos, a partir da série chamada A Vida no Mundo Espiritual, do Espírito André Luiz, muitas informações, iniciando com o livro Nosso Lar, de como é a vida no mundo espiritual. Então o Espiritismo vai nos oferecer mais conhecimentos. A única diferença maior é essa, a rigor. Allan Kardec chega a dizer que se nós substituirmos a palavra anjo por espírito bom e demônio por espírito mau, nós vamos encontrar uma grande semelhança entre o Espiritismo e as doutrinas cristãs. Então nós vamos compreender, portanto, que a doutrina espírita vem nos trazer um pouco mais de informações acerca do mundo espiritual. E foram necessários médiuns muito raros e capacitados para trazer essa revelação. Um grande cientista para organizar tudo isso e nos trazer, portanto, aquilo que chamamos doutrina espírita. Na questão que nós poderíamos também falar dos pedidos, Nazareno está lá, Jesus nos fala e pedi, obtereis, buscai e achareis, batei a porta se vos será aberta. E eu vivo pedindo para ganhar na Mega Sena e não ganho nem no jogo do bicho. Por que Deus não nos dá tudo que a gente pede? Jesus diz que se tudo que fizermos, pedirmos em oração com sinceridade, com a fé, realmente, nos será atendido. Como é que a gente vive pedindo para ganhar riqueza e muitas vezes não nos é atendido? Por quê? É porque o Espiritismo veio nos dizer, meus amigos, que Deus está preocupado com o nosso espírito. Não está preocupado com nossos corpos ou com os nossos desejos infantis. Se nós perguntarmos a uma criança de 3 anos de idade, 4 anos, 5, meu filho, faça 3 desejos, porque eu sou o gênio da lâmpada, você pode pedir 3 desejos aqui que eu vou realizar. O que é que eles vão pedir? Vão pedir: ó, mamãe, nunca mais eu quero comer sopa nem verdura, só quero comer chocolate, chiclete e bombom. Não é verdade? Eles acham que aquilo é maravilhoso, não é? E eles têm certeza disso. Segundo desejo, meu filho, esse eu não vou atender. Segundo desejo: ah, mamãe, nunca mais eu quero ir para a escola nem fazer dever de casa. Vocês vão deixar? Não, né? A gente vai orientar no que é melhor para eles, apesar de eles não concordarem. E o terceiro desejo provavelmente seria: mamãe, nunca mais eu quero ter que tomar banho. Lá no Ceará a gente não tem esse problema, porque a gente adora água, adora tomar banho, né? Mas veja então que são pedidos muitas vezes infantis. Muitas vezes a prova da riqueza exagerada, sem trabalho, sem esforço, muitas vezes seria a perdição para o nosso espírito, que se tornaria muito mais egoísta, muito mais orgulhoso. Então muitas vezes as provas, porque passamos aqui na Terra, são testemunhos que vamos dar de que já estamos um pouquinho melhor. E quando chegar esse momento que se avizinha, da separação dos bodes das ovelhas, nós dizemos: Senhor, aqui estão minhas obras, eu já posso ser admitido neste mundo novo, como nos diz Jesus, que ele não vai destruir o planeta, não. Ele diz: os mansos herdarão a terra, ou seja, aqueles mais ou menos bons, porque nós não somos lá grande coisa não, pessoal. Temos só um verniz de civilização, não é? Basta ver que quando tem um apagão, né, uma corte de energia elétrica, a polícia entra em greve, as pessoas saqueiam as lojas, depredam os supermercados e assim por diante. Nós somos ainda quase que selvagens. Então o Espiritismo vai nos dar essa lucidez para termos humildade, para iniciarmos esse caminho na direção do infinito, sobretudo com a caridade, com o conhecimento, com a fé e com a esperança.